Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Ainda que o lar seja o lugar em que o amor e o respeito deveriam florescer, para muitas mulheres ele se torna o cenário de violência e medo. A casa que deveria acolher é ferida pela agressão. A família que deveria ser porto seguro é abalada até as raízes. Combater a violência doméstica é defender a dignidade de todas as mulheres e preservar a saúde emocional de filhos e filhas que muitas vezes crescem em meio ao silêncio imposto pela dor. O Agosto Lilás nos lembra que não basta falar de leis ou de campanhas. É preciso transformar a mentalidade, romper ciclos e fortalecer redes de apoio. É sobre isso que iremos falar em nosso programa de hoje, na entrevista que faremos com Adele Bispo e Paula Regina Andrade Costa. Fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Como estamos no Agosto Lilás, o filme de hoje no Cine Resistência não poderia ser outro. Vidas Partidas. Vidas Partidas retrata uma relação inspirada na trajetória de Maria da Penha. Inicia com encanto e evolui para um ciclo de violência de forma sensível e visceral. É um exercício direto sobre como o cotidiano se transforma em dor. Para assistir, basta ir ao YouTube e colocar o nome do filme, Vidas Partidas. Boa reflexão para todo mundo. Ainda estamos vivendo o Agosto Lilás. Esse mês vem carregando um chamado, não só para lembrar, é para agir. Hoje nossa atenção se volta à luta contra a violência doméstica. E neste programa queremos ir além das estatísticas frias e das campanhas que duram poucos dias. Vamos falar de leis, de justiça, de quem sofre e de quem enfrenta o sistema todos os dias para proteger mulheres. No estúdio temos duas vozes que se complementam e se confrontam com essa realidade. De um lado, a advogada Adele Bispo, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da OAB Sergipe e mestre em Direito pela UFES, que traz a visão técnica e jurídica desse embate. Do outro, Paula Regina Andrade Costa, servidora pública, formada em odontologia, estudante de direito e mãe atípica, que viveu na pele a violência e hoje é militante no acolhimento a outras mulheres. Nessa conversa, nós vamos cruzar leis e vivências, apontar desafios e pensar caminhos. Porque falar de Agosto Lilás é, sobretudo, falar de vida e dignidade. Adele e Paula, sejam bem-vindas ao TV Sintese. Obrigada. Muito obrigada. Por nada. Adele, vamos começar com você. O Agosto Lilás, ele é um marco no combate à violência doméstica. Mas na prática, o que de fato ele transforma para além das campanhas? E nesse contexto, considerando que a Lei Maria da Penha é tida como uma das mais completas do mundo, onde você consegue enxergar que ela ainda não alcança o que promete? Então, Luana, o Agosto Lilás é uma campanha de mobilização e de sensibilização que deve ser trabalhada de forma conjunta, tanto a sociedade quanto os governos, e aí federal, estadual e municipal, no combate a essa violência contra a mulher, que a gente percebe que só aumenta a cada dia, né? Se a gente for perceber os índices de mulheres que foram vítimas de feminicídio em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
A cada 6 horas, uma mulher é morta, vítima de feminicídio no Brasil, né? E aí a gente vê que muitas leis, né, estão vindo no sentido de proteção dessa mulher, mas que, infelizmente, a gente ainda vê um grande índice, né, dessa violência. Então, o Agosto Lilás, que é conhecido, né, por agosto, por ser o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, na época, então, o presidente Lula, né, é uma lei, inclusive, que realmente, como você falou, é muito especial, especialmente para quem é jurista, que trabalha com ela, porque é uma das 3 leis mais avançadas no mundo. Realmente é uma lei que se for realmente colocada em prática, né, a gente não iria mais nem precisar dela, né, porque ela além dela ser uma lei, ela tem um caráter que é um caráter de repressão, mas ela tem um caráter de prevenção. Ela não é uma lei punitivista, mas muitas vezes a falta de informação ou a falta de educação mesmo faz com que a gente recorra a ela somente como uma forma de punir. E a gente esquece que o que é mais necessário é a gente prevenir, né? Então eu acredito que a nossa lei ela é completa. O que a gente precisa é trabalhar nessa prevenção, é trabalhar nessa educação e nessa mudança de cultura da nossa sociedade que a gente, infelizmente, ainda percebe como machista, né? Como patriarcal. E aí essa mudança de cultura é que pode fazer com que essa lei ela seja realmente efetivada na prática. Paula, você viveu, né, na pele a violência. E aí vamos falar aqui para o pessoal de casa, porque a gente aqui está fazendo mais do que um programa, isso é um serviço, às vezes dialogando com companheiras que estão aí, podem estar passando por uma situação, né, de violência e não sabem como agir. Paula, quando que você percebeu que o que você vivia era de fato violência e não apenas um relacionamento difícil? E como é que foi, a partir daí, a busca por ajuda, esse processo de conseguir acolhimento e quais foram os momentos que mais marcaram nesse caminho? É muito difícil você perceber a diferença de um relacionamento difícil e de um relacionamento violento. Quando a violência ela é física, você já passou por vários outros tipos de violência. E aí ela fica camuflada justamente na cultura da mulher de dizer é o jeito dele, né? Os filhos são mais importantes, a família é mais importante, mas a percepção, no meu caso, e que eu vivi um relacionamento violento, aconteceu na pandemia. Né? A pandemia ela chegou para os casais, acredito que uma boa parte dos casais, como uma lupa de aumento. Coisas que você não levava em consideração pela correria do seu dia a dia, elas ficaram gritantes, né, na pandemia. O menosprezo, a violência psicológica, a violência moral, o desmerecimento, a indiferença, né? A não troca, a não lealdade nas escolhas, né? Se colocar em primeiro lugar e não levar o outro com você. E aí essa coisa ela começa a aumentar, né? Em proporção, mas isso dentro do relacionamento, né? E aí você, culturalmente, nós mulheres, a gente tenta amenizar, contornar, né? Entender, né? E acaba chegando ao ponto da violência física. Porque a violência física é o pontapé inicial para algumas mulheres, que foi no meu caso, para dar um basta, né? Mas a violência física promove, dentro de casa, ela não é vista por câmeras. Então é a sua palavra contra a do agressor. E muitas vezes você não é ouvida, você não é levada em consideração. É preciso que uma mulher
pense que vai ser violentada, pense que vai ser agredida, vá para um elevador, porque ela sabe que tem câmera, que ela seja socada 61 vezes para que alguém saiba que existe violência doméstica, que existe violência contra a mulher. Eu não digo nem doméstica, é contra a mulher. Se essa moça, vamos falar ela, não sei, eu não conheço, se ela não estivesse naquele elevador, como é que seria a história? Se não tivesse uma câmera filmando, como seria essa história? Alguém já parou para perguntar como ela está hoje, depois dessa violência? Não. As redes sociais falam do que ocorreu com o rapaz, o agressor, né? Punitivo, não é preventivo. Como essa mulher está agora? Então, a pandemia trouxe para mim uma lente de aumento para as coisas que eu já vivia há algum tempo. O isolamento social, o isolamento familiar, violência patrimonial, financeira. Até o dia que ocorreu, mas foi um empurrão para me jogar numa parede de vidro. E se eu tivesse caído na parede de vidro? Então, assim, aí foi o pontapé inicial para a minha iniciativa de sair de casa. Qual é o grande entrave hoje para a mulher que sofre violência doméstica em casa? Instrução, conhecimento, um advogado que saiba direcionar para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve fazer. A gente não é instruída para isso. E eu estou falando de uma mulher que tem formatura, que tem pós-graduação, que está na segunda graduação e que não tinha conhecimento algum sobre os seus direitos. Eu não tinha conhecimento algum. Imagine as mulheres que não têm estudo, que não têm renda, que saem de casa, não estão em casa porque dependem financeiramente desse homem, né? E elas não conseguem fazer o que eu fiz. Peguei os meus filhos e saí de casa. Muito, muito duro o seu depoimento e muito real, né? E são várias histórias e parece que se repetem o mesmo cenário, só mudam as personagens. Então, a gente espera que, de fato, a gente consiga, a partir de campanhas do Agosto Lilás, desse dia a dia, dentro das escolas, porque a gente está falando aqui de um espaço que é de educação, que a gente consiga mudar essa sociedade. E a Adele, puxando nisso que a Paula está falando, como ela falou, a Lei Maria da Penha, ela coloca os pingos nos is, ou seja, as leis de proteção às mulheres no Brasil, nas últimas décadas, elas avançaram muito. No entanto, onde está esse gargalo? Está ali na aplicação da lei, na estrutura do sistema ou na mentalidade social? Se não houver um trabalho, né, de conscientização, um trabalho, uma mudança, né, de como a gente vê as mulheres, porque o que acontece? E hoje, principalmente, com as redes sociais, né, a cultura do ódio está muito grande. Né? Nós vemos vários grupos, tipo Red Pill, né, se manifestando nas redes e crescendo, e as pessoas aderindo a esse movimento, que é um movimento de ódio, né? Uma cultura que menospreza as mulheres. Né? Essa cultura, ela vem crescendo, vem se disseminando muitas vezes em crianças também. Sim. Entendeu? Então, há essa importância de se trabalhar as questões relacionadas às desigualdades de gênero, né? E aí eu parto desse princípio, né? Dessas desigualdades de gênero que contribuem para que essa violência contra as mulheres aumente. A gente precisa trabalhar com as crianças nas escolas, né? Em todos os níveis, eu digo de crianças até em nível superior, em cursos superiores também há essa necessidade para que haja essa mudança de cultura. E Paula, você na sua atuação como militante, quais estratégias que você considera que realmente são eficazes nesse processo, no acolher essa mulher vítima de violência? No caso, quando a gente olha assim para a rede pública, o que é que você percebe desde ali da sua experiência até os tempos de hoje? Teve alguma coisa, alguma mudança, algo de positivo, ou você acha que a gente ainda está engateando nesse processo? Porque, como você falou, muitas mulheres saem de casa e tem gente que tem família que acolhe, mas tem gente que não tem.
E aí? Como é que você observa essa questão? Acredito que na nossa sociedade estamos engateando, muito longe de se atingir um objetivo positivo, né? O Agosto Lilás é um alerta, mas a violência ela tem que ser falada todos os meses, em todos os lugares, em todos os âmbitos sociais, escola, posto de saúde, né, judiciário, né, reciclar esse pessoal que está lá trancado nas salas e não se reciclou, porque vem de uma cultura patriarcal, que vem de uma cultura machista e se coloca na posição, né, de decisão, né, falando aqui do magistrado, estou falando aqui da promotoria, estou falando aqui advogados, estou falando aqui de todos esses componentes sociais do Estado, né, e de justiça, e sair um pouco, né, adicionar um pouco mais nessa vivência dele os processos. Né? A gente agora tem a violência vicária, né? Está sendo muito discutida. O que é violência vicária? É se utilizar de uma outra pessoa para atingir a mulher. Eu não posso atingir mais ela, porque ela já chegou a um estado que ela não consegue, ela não sente mais a violência da mesma forma que ela sentia. Então eu vou me utilizar de outras pessoas ao redor dela. Vou me utilizar dos filhos, vou me utilizar dos pais, né? E são questões que têm que ser discutidas no dia a dia entre mulheres. Mulheres têm esse preconceito contra outra mulher. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela é colocada à margem da sociedade. Ela é vista como uma mulher que, ela falou, ela se expôs. Né? A própria mulher, né? Ela tem o preconceito dessa mulher que se expõe. Provavelmente, quando eu sair daqui, várias mulheres vão passar e vão me ver na rua e vão dizer, por que você se expôs? E aí eu respondo, porque se eu, que tenho faculdade, mais uma vez, que sou uma mulher instruída, passo e passei por tudo que passei, imagine quem não tem a instrução. Paula, eu quero te dizer uma coisa antes da gente encerrar a nossa entrevista, é que realmente algumas mulheres vão te julgar, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você vai ouvir muito mais agradecimento do que julgamento, porque o que você está falando, a coragem que você está tendo de vir aqui hoje, dividir com a gente a sua história, você está dividindo história parecida com diversas mulheres que podem sim, a partir disso aqui, tomar coragem, procurar seus direitos, sair de casa. Então assim, você está sendo também aí essa chave, essa quebra de corrente, pode ter certeza. Esse é o objetivo, eu quero que essa chave seja virada. Muito obrigada, Adele, muito obrigada, Paula. Vamos voltar de outra vez para falar de uma forma mais otimista sobre esse mundo e sobre o machismo. Vamos falar sobre a derrocada do machismo, quem sabe aqui um dia. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Hoje, entre leis e histórias, percebemos que Agosto Lilás é um lembrete vivo de que cada silêncio rompido salva mais uma vida. A Adele nos mostrou que a lei tem força, mas precisa encontrar portas abertas para ser aplicada. Paula nos lembrou que coragem não nasce de um dia para o outro e que ninguém deveria ter que atravessar sozinha um mar de medo. A violência contra a mulher não é um problema de algumas, é uma chaga social que exige ação coletiva. Porque cada vez que uma mulher é protegida, não só ela que respira, é toda a comunidade que se enche de um ar menos pesado, menos envenenado pelo medo. Como já disse Maria da Penha, cuja história se transformou em lei e em coragem. Não podemos nos calar diante da violência contra a mulher. O silêncio é cúmplice. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu